Nosso assunto hoje é tremendamente importante e a gente parece que está bem em sintonia, né? A gente vai estudar hoje sobre a justificação, né? Aquilo que faz com que Ló fosse chamado de justo, apesar, né, de ter vivido o que viveu, por causa das suas escolhas erradas, experimentado na sua vida. A gente vai aprender hoje sobre a justificação, um tema muito importante, que foi resgatado no cristianismo, na história do cristianismo, no período da Reforma. Infelizmente, a cristandade durante a Idade Média perdeu, né, a justificação pela fé como um tema importante e principal da vida cristã, ensinando uma salvação meritória por meio da observância e da obediência dos sacramentos ministrados pela igreja. Então, foi exatamente a redescoberta dessa doutrina maravilhosa que fez com que a reforma estourasse em toda a Europa. E nós vamos procurar compreender essa doutrina que marca de forma muito característica o movimento protestante, né? É o resgate dela que fez toda a diferença nesse período da Reforma. Então deixe-me aqui abrir para que a gente possa dar início ao nosso estudo de hoje. Já está aí na tela a lição número 11, a justificação, que vai ser esse tema importante que você precisa compreender bem, dominar e aplicar à sua vida cristã. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua direção para esse momento, quando nós vamos abrir a sua palavra na nossa escola bíblica dominical, para estudar esse tema tão importante da justificação. Pai querido, Deus amado, nós louvamos o Teu nome pelo culto que podemos prestar ao Senhor nesta manhã, bendizer, adorar, cantar os Teus louvores, falar da Tua misericórdia, grandeza, agradecer pelo privilégio de podermos conhecer o Senhor, estar aqui diante do Senhor com o Teu povo, Senhor Deus. Como é bom poder nos reunir com o Teu povo para Te bendizer, cantar os louvores e cultuar o Teu nome. Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe ao coração, tão clara, Senhor Deus, quando o Senhor revela, demonstra para a gente o perigo, Pai amado, de tomar decisões fora da Tua vontade, vivendo num ambiente, deixando influenciar pelo mundo, por valores que agridem ao Senhor e a Tua palavra. E como isso afeta, influencia a nossa família, os nossos filhos. Dá, Senhor Deus, que possamos observar a Tua palavra, amar o Senhor e obedecê-la, confiando que a direção que o Senhor nos dá na Tua palavra é o que nos traz uma vida feliz, boa, tranquila, longe do sofrimento e do mal. Agora, nesse momento, quando nós nos deparamos com esse tema da nossa lição, da confissão de fé, abre nosso entendimento, fala ao nosso coração, solidifica as nossas convicções, Senhor Deus, para que a nossa vida cristã possa ser baseada nas verdades da Tua palavra. Que essa doutrina maravilhosa da justificação pela fé possa alegrar o nosso coração, possa nos fortalecer a cada dia e possa gerar em nós, ó Senhor Deus, uma gratidão e dedicarmos a nossa vida para viver para a Tua glória. É o que nós Te pedimos. Dirige-nos com o Teu Espírito Santo, abre nosso entendimento, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos então entrar na nossa lição de número 11 das nossas 30 lições. Estamos caminhando aqui já para metade do nosso curso, né? Nos aproximando disso. E a gente vai tratar hoje sobre esse tema tão importante na vida da igreja, na vida do cristianismo. Os nossos objetivos são 3. O primeiro deles
entender o papel da Trindade na justificação, o que nós chamamos da economia da salvação, como as três pessoas da divindade agem para justificar o homem pecador. Em segundo lugar, procurar entender o papel do homem na justificação. Qual é a participação, né? Se há essa participação, qual o papel do homem na justificação? E também observarmos ou entendermos outros aspectos que envolvem a justificação. Esses são os nossos objetivos na lição de hoje. Separamos aí o texto de Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 26, para fundamentarmos esse tema. Abra sua Bíblia ou acompanhe aqui então pela transparência, pelos slides. Verso 21 nos diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei, lei de Moisés, os 5 livros do Antigo Testamento, né? E pelos profetas, né? Pelos livros proféticos do Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ele está falando de judeus e de gregos, né? Era assim que o mundo era dividido, né? Os judeus, que Deus fez um pacto, e o resto do mundo, chamado de gentios. Então não há distinção entre judeus e gentios, pois todos, judeus e gentios, pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o texto que nós tomamos aqui por base para falar desse tema, dessa doutrina valiosa da justificação pela fé. À guisa de introdução, nós trazemos essas três afirmações para vocês aqui. Primeiro, a experiência do pecador, que de culpado passa a ser considerado justo diante do Senhor, é sem dúvida a mais sublime em sua relação com o Criador. Como nós vimos aqui pela manhã, a semelhança, né, dos homens ímpios, todos nós somos pecadores e todos nós diante de Deus merecedores de juízo e condenação. Mas Deus, por sua graça e favor, age para justificar o homem e arrancar o homem da condição de condenado. E Ló é o exemplo disso. Deus o arranca, né, do meio de Sodoma e Gomorra, para poder então salvá-lo do seu juízo. Então, essa experiência do pecador, que de culpado passa a ser considerado justo diante do Senhor, é sem dúvida a mais sublime em sua relação com o Criador. A doutrina abordada nesse estudo trata exatamente desse ato extraordinário de Deus, que na pessoa do seu Filho, Jesus, nos considera isentos de culpa, ou seja, justificados, e consequentemente beneficiários de todas as bênçãos da salvação. É preciso entender, antes de tudo, que nada fazemos para que mereçamos esta graça. Ela é a expressão da misericórdia e do grande amor de Deus por nós. E é exatamente esse ponto aqui. No período medieval do cristianismo, né, havia um ensino e uma compreensão de que o homem alcançava salvação diante de Deus por causa de seus esforços, por causa de seus méritos, né? E essa era a agonia que viviam os povos nessa ignorância,
Porque toda pessoa em sã consciência sabe que, por mais que tente fazer, ele não tem paz na sua consciência. Porque ele sabe que ele é um pecador. E que na nossa mente sempre há uma acusação de que nós estamos em falta com Deus. É exatamente a descoberta dessa verdade, que Deus justifica o homem, não por causa de alguma coisa que há no homem, mas por causa dos méritos de Cristo, do que Ele propôs em Cristo Jesus. Então é preciso entender, antes de qualquer coisa, que nada que fazemos para que mereçamos, nada fazemos para merecer essa graça de Deus. Essa graça de Deus, salvadora, a justificação, é a expressão da misericórdia e do grande amor dele em relação a nós, os seres humanos. O Catecismo Maior, na sua pergunta de número 70, ela traz essa resposta sobre o que é a justificação. E ela responde da seguinte forma, que a justificação é um ato da livre graça de Deus para com pecadores, no qual Ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera as suas pessoas justas aos seus olhos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputados por Deus e recebidos só pela fé. Então, voltando a enfatizar, não é por causa do homem, mas por causa única e exclusivamente de Cristo. Sua perfeita obediência, seu sacrifício, que satisfez plenamente a justiça de Deus. E o mérito de Cristo, ou os méritos de Cristo, são imputados, são colocados sobre pecadores como eu e você. Por isso Deus nos aceita e nos justifica por causa de Cristo Jesus. Então, é isso que o Catecismo Maior, aqui na sua pergunta 70, esclarece acerca do que é a justificação. Então, a justificação, ela é obtida, no final aqui diz, pela fé. Quando o pecador olha para o que Deus propõe em Cristo Jesus e confia que isso é suficiente para salvá-lo ou para justificá-lo. Fé é quando eu deposito a minha esperança e a minha confiança no Deus que resolveu me salvar por sua graça exclusiva. A respeito desta doutrina, vale a pena destacar algumas coisas aqui com vocês. A primeira delas, qual é o papel da Trindade na justificação? Qual é o papel do ser de Deus e das pessoas que compõem a triunidade de Deus? E nós vemos aqui, em primeiro lugar, que a justificação ela é idealizada pelo Pai, sendo um livre ato da graça dele, né? O texto de João capítulo 3, verso 16, texto muito conhecido nosso, né? Diz que Deus, se referindo a Deus Pai, amou o mundo de tal maneira que deu. Né? O texto mostra uma ação de Deus Pai em favor do ser humano. Então, a justificação ou a ação salvadora de Deus na humanidade ou no homem pecador é uma decisão da livre vontade de Deus. Foi Deus o Pai quem decidiu, quem resolveu agir em favor do homem morto em delitos e pecados, entregue à sua própria sorte. Então, Deus amou o mundo aqui é a humanidade, a sua criação, o ser humano, de maneira tal que deu o seu filho. A gente sabe o restante do texto. Então, o papel da primeira pessoa da divindade na justificação é a decisão livre, né, da sua graça de querer salvar, de intervir na história do ser humano. Então, esse é o papel de Deus Pai na salvação do ser humano. O papel da Trindade, continuamos aqui, vemos agora que essa justificação
essa decisão de Deus Pai de salvar o ser humano, ela é possibilitada pela obra de Cristo. Deus, o Pai, resolveu intervir e salvar. Mas como isso foi aplicado? Como isso foi feito para que esse homem fosse de fato justificado e redimido? A obra de Cristo. Então, a justificação, ela é possibilitada pela obra de Cristo, e essa obra de Cristo, o resultado dela, ele dar a sua vida na cruz para receber o juízo da parte do Pai, caiu sobre ele, para que essa obra agora fosse executada e aplicada na nossa vida. Ela é agora imputada aos que creem. A justiça de Cristo é colocada na conta daqueles que creem. E a dívida do pecador, que era o juízo, foi colocado na conta de Cristo naquela cruz. Então, a ação do ser de Deus na pessoa do Pai é a decisão de salvar, e isso é livre, isso não depende do homem, porque todo homem está debaixo de juízo e condenação. Isso é uma ação da graça de Deus. Ela é possibilitada porque Deus Filho se prontificou a sofrer o juízo no lugar do homem. E agora os méritos de Cristo, que satisfez a justiça de Deus, é imputada àquele que crê. Então esse é o papel do Filho, da segunda pessoa da divindade. Ele tomou sobre si a cruz. E aí, essa figura, esse quadro que traz aí é bem sugestivo, A coroa de espinhos, a cruz que marca o sacrifício de Cristo. Foi por mim e foi por você que ele deu a sua vida naquela cruz. O que aconteceu ali na história, 2000 anos atrás, foi a execução do juízo de Deus Pai para poder justificar pecadores como eu e você. E ele fez isso por uma decisão voluntária, e Cristo voluntariamente se apresentou como aquele que assumiria a forma humana, obedeceria o Pai, coisa que o primeiro Adão não fez, e como um justo e inocente, deu a sua vida voluntariamente para receber juízo no meu lugar e no seu lugar. Temos aqui vários textos bíblicos que vão nos mostrar isso. E eu queria convidar você agora, que a gente pudesse buscar na palavra de Deus fundamento para essas afirmações que nós fizemos aqui com vocês. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos. Romanos capítulo 3. Porque o que fundamenta o protestantismo é de fato que a sua fé ela é extraída da palavra de Deus. É isso que são as confissões de fé. Elas buscam na palavra de Deus o fundamento para as suas afirmações. Romanos capítulo 3, verso 24, nos diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação, ela é pela graça, não te custa nada, não me custou nada. Eu não fiz nada para merecer de Deus a salvação. Claro, custou um preço muito alto, mas não a mim nem a você. Custou a Deus, que deu a vida do seu Filho. O preço foi muito caro, não tem como a gente calcular isso. O próprio Deus, na segunda pessoa da divindade, se voluntariou para assumir forma humana e receber no seu corpo o castigo que era sobre nós, o que era contra nós. O preço foi esse, mas para mim e para você não vai custar nada. O que Deus requer de mim e de você a gente vai ver daqui a pouco na frente. Mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Capítulo 4 de Romanos, versos 24 e versos 25, diz aí: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue
por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, aborda essa questão. Ele morreu e deu a sua vida, mas a morte não teve poder sobre ele. Ele morreu por causa das nossas transgressões e venceu a morte, ressuscitou da morte para a nossa justificação. Ele é vitorioso, não é? Sobre a morte, sobre a condenação. Romanos capítulo 5, versos de 8 a 10, diz assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, do juízo final, né? Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então vejam como a palavra de Deus é clara em relação à justificação. Verso 17 e verso 19 do mesmo capítulo 5 de Romanos, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, uma referência a Adão e a desobediência dele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos, ou justificados, é a ênfase aqui do texto. Vamos para a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, passando aí o livro de Romanos, capítulo 1, verso 30 e verso 31. Nos diz assim o texto da palavra de Deus: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, se sua alegria, se sua certeza de salvação não é por causa de você, mas por causa de Cristo, glorie-se nisso, pela obra e pelo mérito de Cristo. Vamos passar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, folheie aí adiante na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, um texto maravilhoso que fala então dessa redenção que a nós nos foi confiada para que a gente possa proclamar isso ao mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Ele fala a respeito da salvação, dessa justificação, dizendo que, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, um texto claro, que fala sobre essa verdade magnífica e maravilhosa, que nós fomos justificados por meio de Cristo, reconciliados com Deus Pai por meio de Cristo, e que Ele nos confiou agora proclamar ao mundo essas verdades, para que a gente convide todo o mundo a se reconciliar com Deus, confiados na obra de Cristo. Vamos passar mais aqui, vamos para a carta aos Efésios, passe aí
sua carta aos Coríntios, Gálatas e a carta apostólica de Paulo aos crentes de Éfeso, lá na Ásia Menor. Capítulo 1, verso 7, Efésios 1:7, diz assim, falando a respeito de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Capítulo 2 de Efésios ainda, versos 6 ao verso 9, e ele falando dessa maravilhosa intervenção de Deus para nos salvar, ele diz, e juntamente com ele, com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? É o que a palavra de Deus nos ensina. E para encerrar essa parte aqui da justificação possibilitada pela obra de Cristo, que nos foi imputada, ou imputada aos que creem, o texto de 1 Pedro, aí você vai passar um bocado de texto na sua Bíblia, você vai passar as cartas de Paulo todas aí até a Tito, depois a carta geral aos Hebreus, Tiago, e aí vem Pedro. E na primeira carta de Pedro você vai encontrar aqui, no capítulo 2, no verso 24, uma outra afirmação dessa natureza. Diz assim, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E aí ele cita o profeta Isaías, né? Por suas chagas, pelo seu sofrimento, por suas feridas, fomos sarados. E ainda o capítulo 3 da 1 Pedro, verso 18, aqui, para a gente encerrar. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então vejam quantos textos da palavra de Deus corrobora, né, cimenta, fundamenta essa verdade da justificação pela fé, que é uma decisão da livre vontade de Deus Pai em favor do homem pecador, e que é possibilitada pela obra vicária de Cristo Jesus naquela cruz, que é imputada a todo aquele que crê, né? Então eis aí essa verdade maravilhosa. Mas em terceiro lugar, não para por aí, a gente precisa aprender uma outra coisa que é muito rica, que é o papel da terceira pessoa da divindade na justificação, né? Temos ensinado a vocês que a justificação ou a ação salvadora de Deus em favor do homem pecador partiu de uma decisão de Deus Pai, foi executada pela obra de Cristo e ela é agora aplicada no coração do homem pelo Espírito Santo. Essa é o papel ou é a ação do Espírito Santo em aplicar a justificação no coração de um pecador. Vimos aqui que a justificação ela é efetivada na vida do crente ou do que crê pela ação do Espírito Santo, que lhe aplica os méritos de Cristo. Quem imputa, quem coloca no coração do pecador é o Espírito Santo. É ele quem convence o homem do seu estado de pecado, do juízo e da justiça de Deus. É ele quem leva o homem a arrependimento. É ele quem gera vida novamente onde havia morte, né? É o Espírito Santo quem faz isso, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e essa fé que desperta no teu coração não vem de você, é um dom de Deus, é aplicada pelo Espírito Santo no coração daquele que crê, né? Ele lhe aplica os méritos de Cristo. Romanos capítulo 5, vamos abrir lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nos versos de 1 a 5,
Nos diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, né? Então, tudo isso, raciocina Paulo, da justificação, acontece na nossa vida por esse derramar do Espírito Santo em nosso coração, né? Espírito esse que nos foi dado pelo Pai, que nos foi outorgado. E a carta de Paulo a Tito, né? A carta pastoral de Paulo a Tito, nos diz o seguinte, no capítulo 3, no verso 4 ao verso 7, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas como essa lição é preciosa e como esses textos são claros e fundamentam de forma muito clara as nossas convicções. Nós temos plena consciência que nós somos, por natureza, filhos da ira, pecadores, debaixo de juízo de Deus, por causa do pecado que herdamos dos nossos primeiros pais. E a nossa natureza, ela é de todo corrompida. Nós temos consciência de que somos devedores a Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus, quando nos criou, colocou na nossa mente e coração a sua lei, para que essa lei nos acuse ou nos defenda quando fazemos o certo ou o errado. E todo o ser humano, em plena consciência, sabe que por causa dessa lei que está dentro de nós, nos acusa de pecado e que nós estamos em faltas com Deus. E que mesmo que uma pessoa queira, de alguma forma, fazer o certo, ela encontra dentro dela uma lei natural que guerreia contra a sua consciência e lhe empurra para fazer o que é pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala isso, né? O bem que quero fazer não consigo, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem vai me livrar disso? Não é? Então, essa é a nossa triste realidade como seres humanos. Escrevendo aos Efésios, ele diz que essa é o estado de morte que se instalou sobre nós. Nós estamos espiritualmente mortos, né? Essa inclinação do mal para fazer aquilo que desagrada a Deus, e que isso nos impõe todos debaixo de condenação. Não há um justo, nem sequer um. Todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Então, é por causa disso que Deus, o Pai, decidiu intervir na nossa história, decidiu resgatar a sua criação. É um ato da livre vontade de Deus. Não depende de você nem de mim, porque não há nada em mim ou em você que atrai ao favor de Deus. Ao contrário, atrai a sua justiça contra nós. Mas ele resolveu, né, ser bondoso e usar de graça e misericórdia. Mas para que isso fosse executado, para que isso fosse realidade, ele tomou a decisão de enviar o seu próprio filho
para nele, no seu Filho, derramar a sua justiça, que era contra nós. E ele voluntariamente se fez carne, habitou entre nós e recebeu o juízo de Deus nele, para que a sua justiça, que satisfez a justiça de Deus, pudesse ser imputado a pecadores como eu e você. E nós podemos ter acesso a isso, ou alcançar isso, né? Pela obra do Espírito Santo, nos convencendo do nosso pecado, do nosso estado, nos levando ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Até agora é isso que nós vemos, essa ação das três pessoas da divindade em favor da justificação e da salvação do ser humano pecador. Agora, qual é o papel, então, do homem? Travou ou acabou a pilha aqui, meu? Aí, agora. O papel do homem na justificação. E aqui nós apontamos logo para vocês, é aceitá-la pelo exercício da fé em Cristo como Salvador, né? Então nós, os seres humanos, temos uma participação passiva, né? Orar como salmista, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O salmista diz, eu beberei, eu receberei o cálice da salvação, né? Deus já preparou para mim, Ele já fez o que eu não podia fazer, Ele entregou a vida do seu Filho por amor a mim. Agora o que eu posso fazer? O que Ele pede de mim, né? Que eu creia, que toda a minha esperança ou confiança seja depositada no que Cristo fez por mim na cruz, que eu aceite o que Deus fez por mim na cruz, mesmo eu não merecendo, né? Eu tenho que ter essa consciência de que eu não mereço, de que o que eu mereço é o juízo, é a justiça de Deus sobre mim, mas eu aceito o seu amor, eu aceito a sua oferta por mim, mesmo sendo eu um pecador. Aceitá-la pelo exercício da fé em Cristo como meu Salvador. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus, buscar nela os textos que nos dão fundamento para isso. João capítulo 3, texto que nós já lemos aqui, o verso 16, mas vamos ler o 16 ao 18. É um texto importante, para que a gente saiba o que é que Deus requer do homem para que seja imputado a ele os méritos de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 ao verso 18, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que Deus requer do homem é que ele creia no que Deus propôs para ele na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E o verso 36 desse mesmo capítulo nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Atos capítulo 13, versos 38 e 39, Atos é depois do Evangelho de João. Atos 13, siga aí na sua Bíblia. Atos 13, capítulo 38, nos diz assim a palavra de Deus, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele
todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, o que o texto está dizendo, o que Lucas está dizendo aqui, por boca de Paulo, testemunhando aos povos ali, é que o que a lei de Moisés, o que a observância da lei não pôde te dar, ou seja, você não consegue cumprir a lei perfeitamente, e a lei é boa, mas ela vai te levar à condenação, porque ela vai mostrar a tua incapacidade de cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Então, o Cristo fez por você o que a lei não podia fazer, não conseguia fazer, né? É por meio dele que todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Romanos capítulo 3, verso 21 e 28. Depois de Atos aí vem Romanos. Aí você siga na sua Bíblia e abra lá em Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso 28. Diz assim o texto da palavra de Deus: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Gálatas capítulo 2, versículos 16, vamos lá, passe aqui a carta aos Romanos, aos Coríntios, e aí você vai chegar na carta aos Gálatas. E na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, está dito: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a justificação é mediante a fé. O que é que o homem tem que fazer? Crer, confiar na obra de Cristo Jesus, né? E não no seu esforço religioso, e não na sua performance religiosa, porque por isso aí ninguém será justificado. É isso que o texto está dizendo. E ainda Gálatas capítulo 5, verso 6, nos diz assim: porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, uma referência aos judeus, nem a incircuncisão, uma referência aos não-judeus, gentios, tem valor algum, mas o que tem valor é a fé, que atua pelo amor, né? Pela ação do amor de Deus em favor do ser humano. Então, eis aí esse texto, e para encerrar essa parte aqui do papel do homem, que é aceitar pelo exercício da fé o que Deus preparou para ele em Cristo, Filipenses capítulo 3, versos de 8 a 11. Filipenses capítulo 3, versos de 8 a 11. Você estava em Gálatas, você passou para Efésios e agora Filipenses. Filipenses 3, de 8 a 11. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte,
para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, está aqui um texto claro, o testemunho pessoal de Paulo aos Filipenses, de que a sua esperança está baseada não na justiça da lei, mas na justiça da fé, que procede de Cristo Jesus. Então, eis aí o que Deus requer de todo ser humano, né? Que reconheça o seu estado de pecado e que deposite a sua confiança plenamente na obra de Cristo Jesus. Ainda o papel do homem, além da fé, de depositar a sua confiança, é confirmar essa fé através da prática de boas obras e da santificação. Ou confirmar que a justificação foi imputada à sua vida por uma vida agora de santificação, por uma vida nova, transformada, né? A justificação, que é essa obra de Deus imputando no coração do pecador os méritos de Cristo, ela é vista através agora de uma vida nova, de uma vida diferente, que a Bíblia chama de uma vida de santificação, que é o resultado ou a consequência agora na vida de uma pessoa que foi justificada, né? Então, a justificação me leva a uma vida de santificação, né? Nenhuma pessoa pode dizer que é justificada se vive uma vida em pecado, né? Se vive a mesma vida, ou os mesmos valores, ou a mesma conduta, ou o mesmo comportamento que vivia antes. Uma pessoa que teve a vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que foi imputada sobre ela os méritos de Cristo, ela é uma nova criatura, tem uma vida diferente, quem habita nela é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo que começou essa obra de justificação, vai completar essa obra de santificação até o dia de Cristo Jesus, né? Então, é uma novidade de vida, é uma vida agora separada para Deus, né? A palavra santo, que é um adjetivo aplicado a todo aquele que crê no Novo Testamento, significa literalmente a pessoa que foi separada. Santo significa isso, separado. Uma pessoa que foi separada de um comportamento, de uma vida no mundo, para uma vida agora de Deus. E Deus agora começa um processo. A justificação é um ato dele de imputar a mim o mérito de Cristo. Mas a santificação é um processo pelo qual ele pega esse pecador justificado e vai agora limpando a vida dessa pessoa e tornando a vida dessa pessoa parecida com a vida de Cristo, né? Então, isso é um processo que começa na justificação e só vai terminar quando eu morrer ou quando Cristo voltar para me buscar, né? Ninguém nunca aqui vai ser santo de forma plena, ou seja, sem pecado. Mas a gente vai estar num processo de santificação, de crescimento espiritual e de amadurecimento espiritual, deixando determinados comportamentos pecaminosos para trás, vencendo vícios pecaminosos que nós acumulamos na nossa vida sem Deus, e que vai estar sendo tirado ou trabalhado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso aqui é progressivo, e o trabalho do Espírito Santo é esculpir em nós o caráter de Cristo Jesus. Isso é, em suma, o que é a santificação. Vejam Efésios capítulo 2, versículo 10. A graça salvadora que agiu no coração de um pecador, como eu e você, que nos justificou dos nossos pecados, tem um propósito, não é? Deixa eu pegar aqui do verso 8, do capítulo 2 de Efésios. Ele diz que, porque pela graça sois salvos. E a graça é o que Deus fez na cruz em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, ou não vem do homem, ou do esforço do homem, para que ninguém se glorie. E aí o verso 10, onde a gente quer chegar. Pois somos criados nele, ou feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para uma vida nova. Boas obras é aquilo que Deus preparou para que nós andássemos nessas coisas lá em Adão, e que nós não conseguimos por causa da queda.
E Cristo veio, redimiu a gente para que a gente volte ao propósito original, ou seja, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão lá no passado, para que nós andássemos nela. Então, essas boas obras é a vida nova, é a vida de santificação. Boas obras aqui, tem uma conotação diferente hoje como obras de caridade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ser sensível à dor do outro e ser misericordioso com os outros faz parte disso, mas não se resume somente a isso. Boas obras é uma vida diferente, de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus, que Deus preparou de antemão lá no Éden para que a gente andasse nela, e a queda estragou. Cristo veio, redimiu, imputou sobre nós a sua justiça para que nós vivêssemos a vida que Deus preparou lá no Éden. Um texto bem claro em relação a esse propósito de Deus em salvar o ser humano está aqui em Romanos 6:22. Abra sua Bíblia lá em Romanos, volte um pouquinho aí, Efésios, Gálatas, Coríntios, e aí você vai chegar na carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 22. Esse texto é precioso. O apóstolo Paulo está concluindo o raciocínio dele. E ele diz: agora, porém, libertados do pecado, nós antes éramos escravos do pecado, e a justificação nos libertou do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui eu digo que estão presentes os três aspectos claros da salvação. Que eu sempre digo, a salvação tem um aspecto passado na minha vida, um aspecto presente na minha vida e um aspecto futuro na minha vida. O aspecto passado a gente chama de justificação, isso que nós estamos estudando hoje. Eu tenho 58 anos de idade. Fui alcançado por essa graça justificadora nos meus 18 para 19 anos de idade. Lá atrás, eu fui justificado dos meus pecados. A gente diz, eu fui salvo da culpa dos meus pecados. Já não há mais nenhuma condenação sobre mim, desde então. Foi imputado a mim quando eu criei os méritos de Cristo Jesus, e eu fui justificado da culpa do meu pecado, eu fui salvo da culpa do meu pecado. Desde então, nesses aí quase 40 anos de caminhada, eu estou sendo santificado pelo Espírito Santo de Deus, que imputou sobre mim a justificação de Cristo Jesus. Ele agora trabalha o meu coração, me levando a uma vida de santificação. A gente diz que nesse estado presente eu venho sendo salvo do poder do pecado sobre mim. Eu fui liberto da escravidão do pecado e agora o Espírito Santo de Deus está santificando a minha vida, me salvando paulatinamente, progressivamente do poder do pecado sobre mim. Eu preciso hoje ser mais santo e mais crente do que eu era ontem. E certamente eu serei mais crente amanhã do que sou hoje. Então, a santificação é esse processo que se dá após o ato de Deus me justificar em Cristo Jesus. Lá eu fui salvo, de forma definitiva da culpa. Aqui eu estou sendo salvo do poder do pecado sobre mim. E no final, o apóstolo Paulo aqui fala do aspecto futuro da minha salvação. E por fim, a vida eterna. Ele está se referindo àquilo que nós chamamos na Bíblia de glorificação. Quando eu morrer, ou se Cristo voltar antes disso, eu serei transformado e habitarei para sempre com o Senhor no estado de glória. Ali é o meu aspecto futuro. Eu serei salvo de forma definitiva da presença do pecado na minha vida. Não haverá mais pecado na minha vida. Então vejam, na justificação eu fui salvo da culpa,
Na santificação eu estou sendo salvo do poder do pecado sobre mim. E na glorificação eu serei salvo da presença do pecado sobre mim. Esse é o pacote que a Bíblia chama de salvação, né? Que começa e termina, né? A Bíblia fala para a gente em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu não posso dizer que fui justificado se eu não vivo uma vida de santificação e de crescimento espiritual. Eu só chegarei na glorificação, né? Começou na justificação, chegarei na santificação através da santificação, dessa operação do Espírito Santo na minha vida. Então, a salvação tem esses três aspectos, né, na vida de um crente, e é disso que o texto está falando aqui, né? Qual é o papel do ser humano? Crer no que Deus preparou em Cristo e confirmar essa justificação na minha vida através da prática de boas obras, de obediência a Deus, de uma vida de santificação, né? Isso mostra, revela. Tiago escreve uma carta para se contrapor a quem pensa diferente. Ele vai dizer: você vai me dizer que tem fé, e eu vou te mostrar que eu tenho fé pela minha vida, pelas minhas obras, pelo meu comportamento, pela minha conduta. Mostra-me essa tua fé sem obras, sem vida. E com a minha vida, eu vou te mostrar a minha fé. Então, ele está trazendo esse aspecto da santificação como uma evidência clara, visível, de que a pessoa foi justificada. Ninguém pode dizer: ah, não, eu sou um salvo, eu sou um crente, mas a minha vida é um bagaço. Se o Deus que operou a justificação na minha vida não for suficiente para me levar à santificação, tem alguma coisa errada nisso. Então, a fé se confirma, se evidencia por uma vida nova, transformada, né? E isso aqui, uma vez justificada, eu agora tenho que correr para obedecer a Deus, para servir a Cristo, como evidência de que eu sou salvo, e não para ser salvo, né? Ok? E por fim, deixe-me ver outros aspectos com vocês aqui da justificação. A justificação tem como sujeito, até agora essa é a conclusão lógica, né? Deus, né? O Deus soberano. E como objeto, os seus eleitos. O homem a quem ele resolveu salvar. Porque aqui é uma questão lógica, e a gente vai entrar isso mais adiante com vocês, que é um assunto mais, vamos dizer assim, mais sólido, e eu preciso mastigar direitinho para chegar no estômago bem, né? Se o homem está morto e não consegue fazer absolutamente nada para ser salvo, se a gente tem visto que a salvação é um ato de Deus, o Pai quem resolve salvar, quem decidiu, o Filho quem se voluntariou para executar o plano do Pai na cruz, e o Espírito quem aplica no coração do ser humano, então o homem é objeto passivo, ou não é sujeito passivo, é o objeto da salvação. Quem é o autor, quem é o sujeito, quem é o sujeito ativo é Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito. O homem então é o objeto da salvação ou da ação de Deus. A justificação tem como sujeito o Deus soberano e tem como objeto os eleitos, aqueles a quem Deus quer salvar. E a gente vai ver que a Bíblia trata sobre isso. Justificação pela fé é um ato exclusivo de Deus. Textos que nos ajudam a entender isso, Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos abrir lá? A gente tem que buscar isso na Escritura, né? Para ninguém estar dizendo que é coisa da cabeça de homens. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Ou seja, ele quer dizer, pecador morto em delitos e pecados, pecador sem vida espiritual, pecador que não entende as coisas do Espírito.
Pecador que acha que a palavra da cruz ou a palavra é loucura, que não entende as coisas de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Romanos capítulo 8, verso 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, ou elegeu, essa é a palavra aqui, escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Nós aprendemos aqui sobre o chamado eficaz, né? E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então o apóstolo Paulo aqui está falando dessas ações de Deus em chamar o homem morto em delitos e pecados à salvação em Cristo Jesus. Deus escolheu, ou conheceu, é a palavra que aparece aqui na nossa tradução. Ele predestinou, ou ele providenciou os meios que esse escolhido fosse um dia alcançado. Ele chamou eficazmente, convenceu essa pessoa e trouxe essa pessoa à sua presença. Ele justificou esses que chamou eficazmente e ele glorificou, ou seja, já aponta para essa última fase da ação salvadora lá na glória. E Paulo está aqui colocando isso de forma paulatina, porque para Deus isso vai acontecer ainda na minha vida, a glorificação, mas para Deus é fato consumado, não é? Porque o tempo de Deus não é o cronos humano. Deus está acima da história, acima do cronos. A gente que está preso ao cronos, para mim tem passado, presente e futuro. Para Deus tudo é um eterno presente. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, diz a palavra de Deus. Ele está acima disso. Então, o ato salvador de Deus, ou a ação, é já feita, né? Desde a eternidade, a gente já tem aprendido isso aqui para vocês, né? Então é nesse tempo, nesse kairos divino, que a gente vê se realizar no nosso cronos humano, né? E a palavra de Deus diz isso, Paulo está dizendo isso, né? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, que ele conheceu ou escolheu de antemão, que ele providenciou o destino ou o meio pelo qual essas pessoas fossem chamados à graça, justificados e glorificados. E Efésios capítulo 2, versos de 1 a 7, é um texto claro, fala da nossa condição de morte espiritual e da intervenção de Deus apesar da nossa morte. Texto importante, para a gente também guardar no coração. Para mim é o texto que resume muito bem essa ação de Deus. Diz assim no capítulo 2, versos de 1 a 7 de Efésios: Ele, Deus, vos deu vida. Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, quando vocês ainda estavam mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Nos quais, nos pecados e delitos, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, desse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais homens. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, ou no dia do juízo, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco,
em Cristo Jesus. É um texto preciosíssimo para aquele que, de fato, reconhece a misericórdia de Deus na sua vida. Então, esse é um outro aspecto importante da justificação. Estou caminhando já para o fim agora com vocês. Mas também a justificação é uma obra... Deixa eu ir aqui. A justificação é uma obra através da qual se manifestam a perfeita justiça de Deus, bem como a sua abundante graça. São duas coisas, o pastor Augusto pregou isso pela manhã aqui, que mesmo Deus exercendo a sua justiça, ainda assim Ele mostra misericórdia. Então, a justificação é uma obra através da qual se manifestam a perfeita justiça de Deus, bem como a sua abundante graça. Ele mostra a sua justiça na condenação dos ímpios e mostra a sua abundante graça na salvação dos eleitos. Então, é isso que nos ensina a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 33 ao verso 39. Abra lá, é um texto precioso que eu acredito que você precisa observar. Romanos capítulo 8, verso 33 ao verso 39. Nos diz assim a palavra de Deus: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, a sua graça abundante. Nada pode desfazer o que Deus fez, nada pode condenar, nada pode nos tirar das mãos de Cristo Jesus. E Hebreus capítulo 10, versículo 9 a 14, carta aos Hebreus, é a primeira carta geral apostólica, diz o seguinte no capítulo 10, versos 9 a 14. Hebreus 10, 9. Então acrescentou: eis aqui o que estou para fazer, ó Deus, eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre.
Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Não é? Eu li até adiante, era até o 14 somente. Então, lembre-se disso, desse outro aspecto, que na justificação a obra, essa justificação manifesta perfeitamente a justiça de Deus e também o seu grande amor e a sua abundante graça. Um outro aspecto aqui é a justificação, ela acontece de uma vez por todas, portanto, ela é definitiva. Os mesmos textos que nós lemos aqui enfatizam essa verdade, né? Em Romanos capítulo 8, verso 33 ao verso 39, fala exatamente isso, que nada poderá desfazer a obra de justificação feita por Deus em Cristo Jesus. Nem poder, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem perseguição, nem fome, nem nudez, absolutamente nada pode desfazer a justificação que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, essa é a nossa garantia, né, de que estamos na mão de Deus, e Deus que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. E em último lugar, a justificação foi planejada antes da fundação do mundo, e a sua eficácia é a mesma em todas as épocas. Essa aqui é muito importante você saber aquilo que eu estava falando para você do kairos divino e do cronos humano, né? Deus está realizando essa obra no tempo de Deus, no kairos de Deus, na eternidade, em outras palavras. O capítulo 15 de Atos, o verso 11, nos diz isso: mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor, como também aqueles do passado o foram. Gálatas capítulo 3, versículo de 6 a 8, vai nos dizer o seguinte, Gálatas capítulo 3, versos de 6 a 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, ou todas as famílias da terra, não é? Expandindo essa salvação, mostrando que ela acontecerá em todos os tempos, a partir de ali, daquele momento de Abraão. Hebreus, no capítulo 11, no verso 13, nos afirma o seguinte, o texto, Hebreus 11, 13, todos estes morreram, falando dos servos de Deus que morreram no passado, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então a salvação já atuou no passado, naqueles que creram em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, vai nos falar o seguinte acerca dessa verdade. 1 Pedro 1, 2, eleitos, falando, Pedro se referindo aqui no prenúncio à sua carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça a vós outros sejam multiplicadas. No verso 18 desse mesmo capítulo, ele diz, verso 18 a 21, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória,
de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O sangue de Cristo, diz Pedro, o seu sacrifício perfeito, sem mácula, sem defeito, é conhecido diante de Deus, antes da fundação do mundo. Ou seja, conhecido quer dizer válido, considerado. A obra de Cristo foi feita na eternidade e agora, diante de Deus, para nós, na sua encarnação, morreu na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós há 2000 anos atrás, e essa obra é aplicada a todos aqueles que creem no passado, no presente e no futuro. Que Deus possa nos abençoar, que essas verdades da justificação pela fé possam solidificar nossa esperança a cada dia, fortalecer as nossas convicções e nos fazer viver com gratidão para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, traga sobre nós sua graça, seu favor, e ficamos aqui por hoje na lição, que vocês possam também estar presentes cultuando a Deus às 16h30 aqui conosco, e no próximo domingo, horário normal, vida normal da igreja. Vamos orar ao Senhor e encerrar esse momento aqui, meus amados irmãos. Pai, muito obrigado por tua palavra, por aquilo que nós aprendemos nessa manhã, tanto na exposição bíblica, na pregação, como também nesse estudo, que visa, Senhor Deus, fortalecer a nossa fé, nos dar consciência e convicção de que o Senhor nos amou, deu a vida do teu Filho por nós, nos justificou das nossas culpas e deseja usar a nossa vida para anunciar essas verdades a outros que não te conhecem. Santifica, Senhor Deus, e prepara o nosso coração para sermos instrumentos em tuas mãos, valiosos e úteis para toda boa obra. É o que nós te pedimos em oração. Abençoa o teu povo, nos despeça em tua paz, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Deus abençoe vocês, vão na paz do Senhor, meus irmãos.